Glória a Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Ontem, ministrando uma aula também aos alunos que estão fazendo parte ali do curso também do ITEB, para obreiros, líderes, nós falamos um pouco sobre isso e Deus falou muito ao meu coração desde a noite passada até agora. E eu quero compartilhar com os irmãos sobre esse texto, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Irmãos, eu costumo dizer sempre que a palavra de Deus, ela é revelada no sentido de que cada um de nós, espiritualmente, conseguimos discernir as coisas espirituais. Não se consegue discernir algo espiritual quem é, humanamente falando, carnal. Fato é que muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, Valdeir, tentam interpretar a Bíblia e não conseguem. Por quê? Porque as coisas espirituais, elas são discernidas através da espiritualidade que nós estamos colocando nela. E o salmista Davi fala de um preparo que muitas pessoas pensam que fomos nós, eu e você, que escolhemos o Senhor. Mas já estava decretado por Deus, Carlos e Guiomar, que nós éramos escolhidos do Senhor. Às vezes, pela dureza de coração de um homem, de uma mulher, Deus não pode entrar no coração. Fato é que a Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz o próprio Deus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, tem uma condição, ouvir, tem outra condição, abrir. Isso quer dizer o quê? Convidá-lo para que ele entre. Aí a palavra de Deus diz que o próprio Deus falando diz: aí sim, eu entrarei, sentarei, cearei com ele e ele comigo. É a dureza de coração que nos faz nos afastarmos de Deus. Não existe outra forma do homem se afastar de Deus, senão escanteá-lo, colocá-lo para o lado, porque se você faz isso, e nós que cremos no poder de Deus, Deus não está mais numa estátua, Deus não está mais numa imagem, Deus não está mais num pedestal. Aleluia, o nosso Deus vive para todos sempre, em mim e você, na sua família, na sua casa. Deus não se limita a uma madeira, a um gesso, a um bronze, a um ouro, não. O nosso Deus é ilimitado. Não existe condição que nós colocamos Deus dentro de uma redoma ou no lugar alto, como o Salmo 91, muita gente deixa aberto na sala ou no quarto para dizer: eu sou uma pessoa religiosa. Religiosidade não influencia o coração de Deus. O que influencia o coração de Deus é um coração contrito, voltado a Ele, buscando a Ele, voltado à sua palavra, voltado à obediência à sua palavra.
Quer mover o céu? Comece a orar, fale com Ele. Quer ver as águas se abrirem? Comece a buscar a Ele. Quer ver o milagre ser feito ou conduzido na sua casa? Comece a temer e a clamar e confiar com fé que Ele é o Senhor que alimenta e que traz a fé àqueles que creem, de coisas até mesmo impossíveis. Eu estava falando ontem sobre isso e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 22, 14. Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. No meio de uma multidão, eu costumo dizer que isso aqui é igual metrô. Quem já andou de metrô aí aqui em Brasília? Ou em outro lugar? Pelo menos aqui em Brasília, no horário de pico. Irmão, se você levantar o calcanhar para dar uma coçadinha no pé, já era. Você vem de um pé só, aonde você for descer. É desse jeito. De tão cheio que está. E aí, quando o Evangelho diz que muitos são chamados e poucos escolhidos, é porque tem muita gente que é simpatizante, está no vagão, está no meio da multidão, naquele momento até aceitou, mas ele não abriu mão das coisas do mundo. Por isso que a Bíblia diz que quando Ele nos chama para sermos trabalhadores ou doadores, para que outras pessoas alcancem a salvação, é diferente. Tem muita gente que tem até dom, mas se esconde. Tem gente que Deus quer usar, mas aquela pessoa diz, não, ainda não, eu coloco uma limitação, uma barreira, para que Deus faça na minha hora, e não é na minha hora, não é na sua hora, é na hora que Deus quer, da forma que Ele quer, no momento que Ele quer. Para Deus não existe o tempo, a pontualidade de que aquela situação tem que ocorrer no momento em que você quer. Não, é do jeito que Ele quer. Ontem nós estávamos falando isso, não foi, Jefferson e Eliane? Falamos sobre isso. Deus faz como Ele quer. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a cada um de nós. E muitas vezes a gente quer do nosso jeito, tem que ser assim. Aí uma irmã deu até um testemunho. Eu queria que meu pai aceitasse a Jesus no dia em que eu estivesse pregando na igreja. Ele pode fazer? Pode. Mas não é do seu jeito. Eu queria tanta coisa. Mas eu me conformo com o querer soberano de Deus. Não importa como a pessoa vai ser alcançada, pastor Hélio, pastor Lindomar. Eu quero é que ela seja alcançada. E deu testemunho do meu sogro. Meu sogro estava cometido de um CA, já estava com metástase. E ele teve uma alta, teve uma melhora, teve uma alta. E eu contei até um pouco desse testemunho, só falei do tempo que minha sogra orou, que foi 35 anos, creio eu, se eu não me engano. E meu sogro, cadê o Paulo? Paulo está aí, o obreiro Paulo? Tá não, eu acho que ele está lá no fundo. O Paulo conheceu meu sogro na época boêmia do Paulo, né? Mas hoje ele é um servo do Senhor. Paulo é um servo do Senhor. E está aqui conosco, é um obreiro na casa de Deus. E ele conheceu meu sogro. E nessa melhora que meu sogro teve, Deus usou minha sogra e falou assim, olha, eu quero fazer um culto lá na minha casa de ação de graças. Na hora, irmãos, eu pensei, isso é igual
Não sei se eu já contei para vocês, no Pesca e Pague, estava eu e alguns amigos e ninguém pegava nada. Aí eu fui no tanque pequeno, aonde os peixes estavam ali morrendo de fome. Ele só pegava o peixe ali fresquinho para cortar, fritar, ou cozinhar, fazer alguma coisa. Era igual aquele negócio do Dick Vigarista. Vou pegar um atalho aqui, né? Aí fui lá no tanque pequenininho, joguei no outro lá. Aí o pessoal, tá fazendo trapaça, não sei o quê. Mas eu ri com essa história, porque muitas vezes a gente vê assim, olha, essa é uma oportunidade que alguém vai aceitar Jesus. Poderia muito bem falar, poxa, é legal meu sogro aceitar Cristo com uma palavra que eu der. Mas o Espírito Santo veio sobre mim, e o que eu imaginei na hora, Carlos? Falei, rapaz, não vou dar sopa para Satanás de jeito nenhum. Vou chamar uma amiga minha com um grupo de irmãos que vão fazer esse culto. E eu creio em nome de Jesus que na hora do apelo ele vai aceitar ao Senhor. Irmãos, não deu outra. Aceitou Jesus, fez a oração da confissão. Foi bênção de Deus, encheu o olho d'água. Ele não era muito de chorar nem de sorrir. E a gente falava assim, seu João, dá um sorriso. Ele, sorri para quê? Aquele nordestino bem... Foi criado, foi a educação que ele teve. E aí, por fim, ele aceitou Jesus. Nós oramos. Depois, no final de semana, eu estive lá, orei com ele, nós falamos, toda a família e tal. E ele foi internado de novo. Ele foi internado. E na internação dele, tanto a minha esposa, quanto a própria esposa dele também, que é a minha sogra, a irmã Lenice, que todos aqui conhecem também, falou muito do amor de Deus, pediram perdão um ao outro, e foi um derramado Espírito. Até então ele não sabia de nada, irmãos. No coração dele, ele imaginava que ele ia ser salvo. Só que naquele momento, Deus falou comigo sobre algo que a gente conhece a pessoa. Você não conhece pessoas que são da sua família? Sabem o que elas podem fazer? E imediatamente, conhecendo o meu sogro, eu sei o que ele ia fazer. E foi essa palavra que eu trouxe para minha sogra também. Dona Lenice, a senhora não orou para que ele fosse salvo? Sim. Ele não foi salvo? Foi. Mas eu queria que ele entrasse na igreja. Querer uma coisa. Mas Deus conhece o coração do homem. Talvez, se ele fosse curado, ele poderia dar crédito ao médico, à medicina, aos remédios, à cirurgia. Poderia dar crédito a várias situações. Mas aprove ao Senhor levá-lo. Foi a mesma coisa com meu pai. Eu queria muito que meu pai visse no homem que eu me transformei e tal. Mas irmãos, ele foi salvo. Aleluia. Ele está com o Senhor. Aleluia. Não é da forma que nós queremos, mas é da forma que Deus quer. Porque certamente se ele fosse curado, a glória não ia ser de Deus. Ele ia colocar no homem e ia continuar com a vida que ele tinha. E nós não entendemos as coisas de Deus. A gente quer que aquele ente querido esteja conosco perpetuamente, né? Só que existe uma separação. E é normal, irmãos. E temos que estar preparados para a volta do Senhor. E o salmista Davi, quando ele fala que nós devemos nos apresentar ao Senhor com júbilo, todos os moradores da terra, é reconhecer o senhorio de Deus, é apresentar-se a Ele como, inicialmente, criatura, fomos criados, e depois como filhos amados, chamados por Ele. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 10. Pode colocar, por favor, Tiago 4, 10.
Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Muitas vezes, nós chegamos diante do Senhor, ou chegamos na igreja, esse é o ponto final que eu vou dar para a minha relação com Deus. Algumas pessoas querem colocar Deus na parede. Tem que ser do meu jeito, não é do seu jeito, filho, nem do meu. Eu queria tanta coisa também, mas Deus conhece tudo, nos mínimos detalhes. Ele conhece a tua vida como ninguém, Ele conhece a minha vida como ninguém. E hoje, irmãos, nós estamos vivendo tempos em que as pessoas estão com pressa de tudo. Você sabia que eu agradeço até quando a pessoa manda uma mensagem para mim? Porque ela se dedicou ali 1 minuto, 2. É verdade. Está muito rápido. Eu estava brincando ontem, falando sobre a máquina de datilografia. Aí perguntei na classe assim, quem lembra da máquina? Um ou outro, né? Mais experiente falou, eu lembro. Aí a outra falou assim, eu fiz foi elétrica. Eu fiz datilografia na máquina elétrica. Rapaz, Valdeir, olha só. Nós somos daquela época. A elétrica, irmão, era só um botão. Apertava ela, vum. Né? Começou assim, muita coisa. Aí veio o computador, a gente ficava catando. Pastor, lembra disso? Catando milho, né? Era verde, tela verde, aquele trambolhão, ficava... Hoje em dia, as crianças, você entrega para o meu neto, na época ele tinha 3 anos, você entregava um celular para ele, ele já ficava com o dedo assim, ó. Menino já nasce com o olho aberto. Tudo é rápido. Instantâneo. E aí as pessoas começam a ficarem mal acostumadas. Por quê? É o meu querer. Sou eu que estou conduzindo a minha vida. Eu sou dono da minha própria vida. Está vendo um cara falando um negócio desse aí na televisão um dia desse? Aí Deus fala o quê? Sobre pessoas que se dizem donas das suas próprias vidas. Tolo. E se hoje eu te pedir a tua alma, o que tu tens para me oferecer? Que venhamos refletir e apresentarmos ao Senhor, já como Marta e Maria, aquelas irmãs que perderam o seu irmão Lázaro. Uma delas, imediatamente, quando avistou a Jesus, o que ela fez? Ela correu em direção a ele e se lançou aos seus pés, se humilhando. Ah, Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão certamente não morreria. E Jesus disse, tudo isso aconteceu para que o nome do Senhor seja glorificado. Tudo tem um propósito. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. E aquele que é arrogante, cheio de pomposidade. Na época que eu dirigia a igreja do Plano Piloto, eu fui visitar um senhor, eu não sei se eu cheguei a contar essa história para vocês. E ele tinha um quarto, um escritório, que ele tinha várias homenagens, vários diplomas, vários cursos, e ele colocava tudo aquilo. Aí nós começamos a conversar no escritório dele, e eu fui falando do amor de Deus, da palavra de Deus, e ele chegou para mim e falou assim, pastor, tudo isso aqui que eu estou vendo, tudo isso aqui, se torna nada, diante da presença de Deus. O senhor acredita que eu estou sentindo uma presença aqui tão gostosa, tão boa, que eu estou com vontade de ficar aqui mais e mais? Por quê, irmãos? Paulo fala isso. A letra mata, mas o Espírito vivifica.
E o Espírito vivificando não quer dizer que você não possa ter conhecimento. Mas quando você tem esse conhecimento e começa a ter a tal da soberba, foi a medicina, foi os remédios, foi o tratamento, foi o advogado, foi o médico, foi... Nada se compara se Deus não colocar a sua mão e abençoar, porque Deus usa até jumento, Deus usa até ímpio, Deus usa a boca de ímpio, Deus usa o ímpio para abençoar você. Não pense que é uma coincidência, mas é uma deucidência. É Deus. Existe uma providência de Deus. Quando Ele quer abençoar, Ele usa até os teus inimigos para te abençoar. Lembrei de um testemunho da irmã. Essa irmã muito necessitada. Aí ela morava do lado da casa de uma pessoa que adorava outros deuses estranhos. E aquela irmã de oração, irmão. Joelho no chão, cara no pó, dela assim, orando. Aí esse cidadão passa e fica sabendo por terceiros da rua, porque rua também é terrível, né? Quando você dá satisfação para os outros, a coisa... E alguém falou que aquela pessoa estava passando por necessidades. Aí esse camarada chegou na porta dessa irmã e falou assim, olha, eu vou ali no supermercado e vou fazer isso. Porque parece que Deus não está ouvindo as suas orações. E ela, sim senhor, Deus mandou ela ficar calada, continuou orando. Aí ele veio, irmãos, mas era compra sim, compra mesmo, para uns 3, 4 meses. Parou o carro, que era um carro desses de caçamba, e foi todo mundo da rua vendo, ele descendo, levando lá dentro da casa dela. Ó, aqui, tá, na porta, tá aqui. E a senhora não vai falar nada não? Ela bem alto, para todo mundo ouvir. O meu Deus é maravilhoso, porque usa até um instrumento das trevas para me abençoar. É forte, irmão. Depende do ângulo que você está vendo. Só vai discernir as coisas espirituais quem é espiritual. Enquanto ele queria zombar dela, ele estava sendo um instrumento de Deus para abençoá-la. E ela, ó, no final ela só deu honra a Deus. Deus usa o ímpio. Deus usa o enviado. Deus usa para te abençoar. Quando Deus quer, Ele faz. Do jeito dele e da forma dele. No versículo 2, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Se apresentar ao Senhor. Por quê? Porque o amor de Deus, Ele continua o mesmo. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que escolhemos a Ele. E Ele nos fez povo e ovelha do seu pasto. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um amor que transcende todas as coisas. Não fomos nós, tolo aquele que fala assim, mas eu dei uma chance para Deus. Quem precisava de uma chance era nós. E ele olhou no meio da multidão e falou assim, Danusa, vem cá. Kátia, vem cá. Vem cá. Nos tirou do lamaçal do pecado.
nos tirou da ruína, da sarjeta, moribundos, indignos, Marcos. Ele olhou para nós com misericórdia, Emerson, e disse: vem. Te arrancou, ele te arrancou do meio das coisas ruins, do meio daquilo que não agradava a ele, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Tem amor maior do que esse, irmão? Alguém se doar por mim, por você? Existe, Paulo? Estava falando de você ainda há pouco aqui, falando que você conheceu o meu sogro. Então não existe amor como esse. Entrai pelas portas dele com louvor, e nos seus átrios com hinos. Louvai e bendizer o seu nome. Pastor Hélio falou isso aqui domingo. Quando nós vamos para a igreja, não é algo formal, não é nada disso. Nós vamos para fazer ou entregar um culto ao nosso Deus. A diferença é essa. Deus não falou comigo, foi porque você não deu ouvidos. A multiforma de Deus agir não é como nós queremos, e sim como Ele quer. Simplesmente, se nós abrirmos o nosso coração, irmã Valda, e aceitarmos a Ele, e confiarmos nele, e entregarmos a Ele todo o nosso fardo, todo o nosso peso, tudo aquilo que estava sendo mais do que necessário sobre nós, porque havia um peso de preocupação. E hoje as pessoas, irmãos, estão carregando cangas que não pertencem a elas. Nunca se houve na história da humanidade tamanha depressão. Teve uma época que a gente até falava na época da depressão, mas depressão humana. As pessoas andam melancólicas, tristes, procurando rumo e não sabem onde encontrar. Cada testemunho que é contado aqui marca a minha vida. E eu já falei de uma irmã aqui, que ela queria algo mais. Ela conhecia Deus numa religião Y, e ela queria mais. A sede, quando você vai ao poço que te dá água viva, água que transborda para a direita, para a esquerda, que você fica alimentado, que você se alegra, que você quer falar dele e está vivendo nele, não tem como você ficar parado, estático, esperando, porque você fica com vontade de falar. E quando você fala mais. E quando você está comentando ou falando, você quer falar mais. Porque Deus proverá, Deus nos sustentará, Deus está à frente dessa situação. Deus seja louvado. Não existe situação, irmãos, em que nós estejamos aptos ou não para recebermos, se não formos dignos e corajosos e audaciosos. Agora, se nós não pedirmos, o que que Deus fala? Pedis mal, pedis errado. Foi para que o nome do Senhor seja glorificado? Amém. Então, é feito. E muitas vezes as pessoas buscam, eu lembrei da Chiquinha falando aqui, antes de aceitar Jesus, eu busquei de todas as formas, tudo quanto é religião que você possa imaginar, tomei banho de tudo, eu fiz de tudo, e não conseguia ter paz. Num culto à tarde, um culto de criança, Regina, um culto de criança, como a irmãzinha pregou aqui, falou do seu testemunho.
testemunho. Um culto de criança falou o coração dela e ela se entregou aos pés do Senhor. O que eu quero dizer com isso? O que nos separa de Deus é o nosso passo. Se eu vou até Ele, Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tem muita gente carregando canga, carregando peso, que não é para você. Simplesmente entregue na mão do Senhor e confie. Não é o jeitinho. Eu vou dar uma força para Jesus. Ele não precisa, Ele já tem toda a força. Ele já tem todo o poder. Ele já tem toda a autoridade. Salmo 125, versículo 5. Pode colocar aí, por favor. Salmo de número 125, versículo 5. Quanto aos que se desviam para certas sedas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. O Senhor é bom, versículo 5, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Engana-se o homem que pensa que congelando células, fazendo da tecnologia, eu posso fazer clonagem. Pode até acontecer, mas a clonagem não tem alma. Não tem alma. Já foi comprovado isso. O homem busca de todas as formas viver eternamente, mas o único que é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. E quando você vai lá no túmulo onde ele foi sepultado, está escrito: ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um glória a Deus? Ele ressuscitou e vive para nos dar vida e vida em abundância. Aquela cédula que era contra nós foi anulada. Não existe mais. E para finalizar, você faz parte de um corpo. Você é promessa de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 20. 1 Coríntios 12, 12 a 20. Que fala sobre a sua importância. E se você um dia disser: eu não tenho importância, ninguém nem olha para mim. Ontem eu estava brincando na aula, não foi, Jefferson? Que 2052, parece que os cientistas estão dizendo que nós, os seres humanos, não vamos ter esse dedinho, dedo mindinho. Porque ele não tem valor, não tem significância. O meu serve para tanta coisa, irmão. Coçar a orelha, dar sustentação em alguma coisa. Formação. Não tem o dedo cortado, graças a Deus. Tudo tem um propósito. Tem unha, corre sangue. E o cara está querendo explicar o que não tem explicação. Já estão querendo até mutilar o homem. Mas a palavra de Deus diz assim: porque assim como um corpo é um e muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim como também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados
em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é como só não é um só membro, mas muitos. Se disser ao pé, por que não sou mão? Não sou corpo? Nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve, ou como o seu desejo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? É certo, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Ah, pastor, mas eu sou a igreja, vírgula, quando você está em submissão à sua igreja, direcionado pela sua igreja, quando você está com um propósito de Deus. Então, se você ainda é a única pessoa na sua casa que é evangélica, que é salva, você é a igreja na sua casa, porque você está debaixo de uma palavra. Agora, crente andarilho, a Bíblia não tem isso. Crente que não tem pastor, crente agora desigrejado. Tem igreja não, a igreja sou eu. Aí começa o queimão. A gente pensa que não, mas pastor Hélio, são nesses mínimos detalhes que Satanás começa a ter influência e começa a jogar coisas na cabeça das pessoas. Raramente você vai ver uma profecia: tu serás serva e serva servirá sempre na minha casa. As pessoas só querem ouvir: você vai ser pastor, você vai ser uma cantora, você vai ser missionário, você vai ter patente, os homens vão te honrar, não sei o quê. Irmãos, tudo isso passa. Eu não estou preocupado se você está preocupado com o meu lugar, com o lugar do outro, com o lugar daquele. Você faz parte do corpo. Nós fazemos parte do corpo. E o que Deus tem para você é para você. Seja obediente na palavra do Senhor. Entenda que o que é seu, o diabo não pode roubar, porque Deus já determinou que a tua bênção é a tua bênção. E Ele vai te usar da forma que Ele quer, no momento que Ele quer, do jeito que Ele quer. Não é numa moldura. Vocês viram aqui uma criança pregando o Evangelho. Ela não se deteve dentro de um contexto de um colégio. E muitas vezes, quando nós estamos ouvindo coisas de colégio, estamos ouvindo coisas terríveis. Mas tem saída. Tem solução, irmãos. Vocês viram o testemunho? Tem solução. Tem solução para a escola. Tem saída sim. Esses dias eu estava vendo uma pessoa tirando a sua própria vida, porque os seus problemas eram grandes, porque as suas dificuldades eram grandes. Saiba que o teu Deus é maior do que os teus problemas. O Deus que nós servimos, Ele é poderoso. Ele não tem limite.
Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus capítulo 3, versículo 8, Ele não mudou. Isso é na sua essência. Ele teve e fez, passou por um processo para chegar a ser o Cristo ressuscitado, porque o projeto de Deus não falhou. Por que Deus iria falhar agora na sua vida? Se o propósito de Deus na humanidade não falhou, por que você acha que Deus não olha para você? Deus continua olhando para você. As promessas do Senhor continuam de pé. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele tem prazer em abençoar. Basta você ter fé e querer. A fé muitas vezes, como o pastor Lindomar leu aqui, naquela passagem do paralítico, como eu falei, Deus olhou o quê? A fé dos seus amigos. E no filho de Timeu, no cego, Ele olhou a fé do cego. No tanque de Betesda, Ele olhou aquele paralítico. Senhor, mas eu não consigo ir lá. Mas Jesus está perguntando para ele: o que queres? O que queres? E ele se justificando. Não é assim um homem se justificando? Mas ô Adão, cadê você, Adão? Está escondido, Adão. Aí Adão vem, todo sem graça. Senhor, comi do fruto. Mas também eu queria colocar a culpa em Deus, não era nem na mulher. Foi a mulher que tu me deste. Esse mais, irmãos, atrapalha muita coisa. A justificativa. Não existe justificativa para quem crer nos milagres de Deus. Porque milagre não se explica. Milagre se vive. Na prática se vive. Você é um milagre. É só você olhar para o seu passado. Você pode ser um milagre recente. Um milagre de 3 meses, de 5 meses, de 12 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 14. Mas uma coisa eu te falo: Deus não mudou. Não caia naquela mesmice que muitas pessoas dizem: quando eu era, na minha época. Não, Ele não mudou. É na geração atual, porque Ele é agora. Ele é Deus deste momento. Ele é o Senhor desse instante. Ele é o Senhor que responde à tua oração. Mas, aí sim eu falo, é o querer dEle. É o executar dEle. Quando nós lemos essa palavra, sabemos que Deus continua bom, amoroso, misericordioso e verdadeiro, porque essa verdade, Etevaldo, ela dura de geração a geração, ou perdura, ela não dá o ponto final. O que você está plantando hoje, você pode não ver com os teus olhos a colheita, mas saiba que o que você está plantando hoje, Deus vai ter prazer em você, porque você faz parte de algo, de um projeto que Deus fez para que os planos dele não sejam frustrados na tua vida, nem na vida daquilo ou daqueles que você tem colocado na presença do Senhor. E tem outros casos que Deus fala assim: os teus olhos não fecharão antes que tu vejas. Aí eu até contei a história do passa-medo, aquele avião com turbo-hélice. A senhorinha do lado com medo. O senhor não está com medo? Não. Ah, mas se o avião cair? Minha senhora, se ele vai cair, eu não sei. Mas se cair, eu vou sobreviver. Porque eu tenho promessa. Porque Ele disse que os meus olhos iriam ver. Os teus olhos vão ver, irmão? Os teus olhos vão ver? Pela fé. Os teus olhos vão ver?
Aleluia! Uma salva de palmas para Jesus. Se coloque de pé.